a opinião delas. Tá? Alguns para vocês, vamos dizer assim, né? Claro que nenhuma clínica escola, e aqui eu falo da nação, porque é onde eu estou inserida, por mais que a gente tente fazer ela ser 100%, não depende só de mim. Eu queria que vocês já começassem entendendo isso. Ah, Rafaela, a custa, um exemplo, tá? A custa é ruim. O que é que eu posso fazer? Solicitar que melhore a custa. Se vai ser melhorado ou não, não depende de mim. Depende de mim é levar as reclamações ou sugestões de vocês até quem possa vir resolver ou não. Certo? Por exemplo, se vocês forem atualmente na clínica, a clínica está em reforma, que deveria terminar agora, então provavelmente vocês vão entrar, ainda vai estar em reforma. Tá? Por quê? Então vamos reformar o piso da clínica. Quem foi na clínica que vocês foram, não foi? Assim que a gente entra, tem a escada, pronto. Então aquela escada está sendo reformada, toda reformada. Então essa semana foi a semana pior, foi de barulho. Tirando mesmo a cerâmica para tapar o piso. Então, assim, sei que poderiam fazer final de semana, mas não tem mão de obra. À noite, todo dia não tem atendimento. Então eles só fazem. Quando está um barulho, obviamente, a gente vê que aí eu falo, eles tentam diminuir e assim vai. Por que eu estou falando isso? O que é que tinha a ver? Por que vocês vão passar por isso? Tá? É fato. Estou mentindo ali esse cara? Não. Como já teve outra reforma pequena, mas tiveram, acho que foi dos 3 consultórios novos, que vocês pegaram. E aí eles fazem, só fazem, tá? E claro, quando afeta de forma direta, afeta a licença que afeta, mas quando é algo, né, que ultrapassa o limite, eu chego com o engenheiro e digo, ó, dá uma segurada, ou tenta vir tal horário, que é mesmo, enfim, a gente tenta ajeitar de alguma forma, certo? Quando eu falo aqui da recepção ao arquivamento, por que da recepção? Porque é da recepção que tudo inicia. Ah, mas ela vai comigo. Aí você... que a gente deve buscar o paciente na recepção. A gente deve buscar o paciente na recepção. Justamente. É na recepção. É na recepção que vocês chegam, e o paciente chega, o paciente ou cliente chega, e ele automaticamente já deve ser acolhido. É na recepção. E se ele chegar ali em sofrimento comum, se ele não for bem acolhido, ele nem volta. Concordam? Então, mesmo que as recepcionistas não sendo psicólogos ou estudando psicologia, enfim, elas são orientadas nisso. A saber receber, né? Como receber. Se tiver alguém ali com uma crise, elas precisam saber como agir, me chamar ou chamar alguém que tiver presença. Enfim, tudo isso é por trás dos panos, vamos dizer assim. Entende? Ok, até aí. Então, como a Mariana disse, é da recepção que vocês vão buscar o paciente. Não é como é, que aperta lá, Mariana, consultório 10, e o paciente vai sozinho. Não, vocês vão pegar lá. Como deve ser, né? Vou falar mais pra frente. Chegou o paciente, certo? Hannah ou Meire, vocês conheceram, acho que a Meire, vocês foram de manhã. Hannah, temos 2 recepcionistas. Meire, tá? Que é a moreninha de cabelo cacheado, e tem a Hannah, que é a galera. Então, e tem a jovem aprendiz, Vitória, que é aquela manhã. E aí, chegou o paciente, existem 2 formas de acesso do paciente à nossa clínica. Vocês sabem quais são? Os pacientes que fazem agendamento prévio, certo? E os pacientes que vão por demanda espontânea, que não deixa de ser plantão os 2. Só que a diferença é que quando ela já agendam prévio, voltando à informação, que vai eu vou lembrando. Assim que vocês entrarem, eu vou disponibilizar um link para vocês, certo? De um grupo. Esse grupo vão ser plantões. Dentro de escola plantões, ou plantão, enfim. Desse grupo, você vai sempre estar, precisa sempre estar atento, porque é nesse grupo que a gente vai colocar informações. Na verdade, tem um grupo só de informações, tá? Mas nesse grupo, vocês vão entrar, acessar o link e entrar. Quando o paciente chegar, lembra que eu falei que quando vocês chegarem, vocês têm que anotar seu nome, além de uma lista de espera. Então, chegou o paciente para plantão de forma espontânea. Eu vou ver quem chegou primeiro. A Mariana, no grupo lá, as meninas, as recepcionistas, vou colocar Mariana, plantão paciente João. Entre parênteses, vai ter seu adulto ou é criança. Certo? Antigamente,
experiência não, sabe? Não quero atender criança não. Acontece bastante. E acontece muito ainda hoje, criança, aí ele passa pro próximo. Certo? Mas por que eu digo não? Vamos começar a avisar, porque existem recursos. Quando for criança, você já desce munida de recursos, seja folha, seja lá pipoco, seja brinquedo. Fora que a anamnese também tem uma anamnese para adulto, mas uma anamnese para criança e adolescente. Então você sabendo, aí você já leva a anamnese. Você já vai munida, né? E aí não tem essa, ela não quer atender. Você vai atender. Você vai atender. Se você atender e ver que realmente não consegue, aí é outra história. Como houve, eu vou trazer muitos exemplos para vocês entenderem que isso realmente é da convivência, vai ser o dia a dia de vocês, tá? Como houve um caso, tinha uma única aluna, nessa época de férias, eu sempre faço forms, e a Alice sempre queria para mim, porque eu peço a ela um help, um forms, para fazer a disponibilidade de vocês. Mas Rafael, na época de férias, é obrigada a ir? Não. É uma responsabilidade. Mas a gente pede que vocês tentem dar continuidade ao atendimento de vocês com o paciente de vocês, com o cliente de vocês, certo? E para além disso, você ainda droga mais paciente, porque como o número de alunos cai, a chance de você conquistar o paciente é enorme. No plantão também a gente pode atender nas férias? Pode. Atende como projeto de extensão. Como projeto de extensão. E aí, eu vou explicar como essa questão do plantão que vira sistemático também, vou chegar mais lá na frente, certo? Então, o que é que acontece? Vocês estão entendendo até aí que vocês vão entrar no grupo, vocês precisam estar olhando no grupo, né? Eu, geralmente, meus grupos são todos silenciados, mas o grupo da clínica eu deixo lá como... Porque eu sempre dou atenção, né, meninas? Sempre. Nas minhas férias, arroba todos. Cadê você? Às vezes faz Mariana, eu vou pegar com Mariana pra Cristo hoje, né? Que é o nome que eu lembro. Você que lute. É o nome que eu lembro. Aí eu faço Mariana, paciente João, plantão. Passam 2 minutos, Mariana não olhou, eu já vou lá. Mariana, não funciona. Ou senão eu boto atenção. Aí passou, não viu, passa pra lá. O paciente não pode esperar. Aí, em tese, geralmente, uma pessoa que foi chamada e não foi realmente, passa para ser meio que sair da segunda lista. pessoa, né? É, meio que sair da lista. Certo? Alguma dúvida até aí? Não. Tudo certo até aí. Então, lembra como eu falei que o paciente tem duas formas de acessar plantão? Agendado ou de demanda espontânea. Quando é demanda espontânea, obviamente, ela vai abrir aquele livrinho, naquela folha que você assina, e vai ver quem cada vez. Quando é agendado, como é que a gente chama? Lá vem o grupo de novo. Por exemplo, eu queria pegar o grupo, mas meu celular é pequeno, obviamente, não vai dar para vocês verem. Está espelhado. Se tem essa atualização Eu acho que está espelhado, deixa eu olhar. Tá sem óculos, sem lente. Estou sem lente, minha lente venceu. O cara me deu um prazo em 20 dias, já foi quase um mês, minha lente não chegou. É. Espero que quando voltar as aulas cheia de lente, porque eu estou chegando batatinha. Vai estar não. Mas enfim. Mas em tese, quando é agendado, Meire, Johanna, ou Vitória também, elas colocam alguém tem disponibilidade para atender às 6 horas da noite de amanhã, para tentar o exemplo de agora. Aí Meire menciona todo mundo e a pessoa que vê, for mais rápido e vê, aí consegue pegar. Às vezes vem paciente que quer mulher, porque tem preferência, né? Ou abordagem específica, mas a maioria das vezes eu acho que é mau contato bucal, só uma. Mas isso é basicamente, eles colocam mesmo lá, principalmente agora nas férias. Nas férias é o que mais aparece. Alguém tem disponibilidade para tal dia, de tal horário, aí a primeira pessoa que pegar o quê? Aí a Meire, Johanna ou Vitória passam os dados, assim, nome completo, adolescente, adulto, criança, aí manda geralmente o contato. E tudo isso é feito através do WhatsApp. WhatsApp. Aí quando isso acontece, se for criança ou adolescente, eles passam o contato do responsável. Foi, né? Entendeu como a Alice respondeu? Mais uma vez o grupo, né? Então sempre elas vão o grupo é para tudo, tá? Antes era um grupo só para avisos, pacientes, sabe o que eu fiz? Eu peguei um grupo, coloquei só de informações. O que são essas informações? Feriados, né? Às vezes eventos também. Acostume-se. Feriados, não sabe uma semana antes, não sabe 3 dias. Geralmente é um dia antes. Acostume-se. E vão perguntar muitas vezes, então... E não é Rafaela, é instituições. É porque a gestão. Estão vendo, a gestão. Estão vendo se outras não
fechar, se não vai. Então, é demanda interna, certo? Eles passando para mim, automaticamente eu já posto esse grupo. Então, fiquem atentos, né? Aviso de, fulano pegou minha pasta. Minha pasta sumiu. Mexeram na minha caixa de materiais. Ela fez, depois você botar um arquivo azul e uma pasta. Isso, eu vou falar agora. Muito bem. Entenderam isso, minha gente? Então, ponto principal, crucial, sempre ficar atento aos ajustes de informações e de plantão. Como a Alice bem falou, quando são pacientes agendados, ela não vai dar, vou ajudar esse para fulana. Não, poderia até ser assim, mas a demanda é grande. De aluno, no caso, né? Então não dá para as meninas estarem procurando a disponibilidade de Mariana, a disponibilidade de Maria, a disponibilidade de... Não tem como. Aí o que elas fazem? Como ela colocou agora de manhã. Foi o exemplo que eu dei. Ela colocar agora de manhã. Eu só vou ler para vocês verem como é que elas fazem, tá? Cadê? Alguém disponível para um plantão na quarta-feira às 10h30. E aí ela marca o arroba de todos. Ela marca lá todos. Aí quem estiver disponível, coloca o nomezinho eu. Se você colocou eu primeiro, obviamente, você ganha esse paciente. Entenderam essa questão, como é? No nono período, a gente teve muita complicação com essa questão do paciente, porque era uma turma muito grande. E ainda, né? Não deixa de ser. E aí, o que a gente fez? Aí vem mais uma coisa, mais uma vez falando sobre a importância de você dar continuidade nas férias. Se eu estiver errada, pode me corrigir, tá? Não está. Né? Eu estou olhando para ela porque ela sabe que eu mas assim, no período de férias, eu vou dar continuidade aos atendimentos, porque a gente viu a atividade de conseguir o paciente e também entender que eles são sazonais, né? Tanto faz vir como não vir, aí a gente fica atrás, sabe? E aí, tipo, eu pelo menos eu pensei assim, eu tenho um X pacientes, se eu der uns dias aí para eles podem perder o interesse. A gente sabe da necessidade, mas também tem um interesse. E muitas vezes também, como eles interpretam as coisas. Eles podem interpretar assim, poxa, eu preciso tanto, mas a minha psicóloga aí difere, não quer me atender. Sabe? Só que isso vai pesar agora, no 10º, né? Que a gente precisa desses pacientes. E conseguir sistemático é bem delicado, porque a gente tem uma carga horária cumprida e sem o paciente a gente fica como? Sem a carga horária. E justamente. E era uma coisa que vinha muito reclamação para mim, tipo assim, mas Kátia tem 11 pacientes e eu só tenho um. Ainda bem. Por que Kátia só tem 11 pacientes e só tem um? Porque Kátia se disponibilizou em todas as férias. Simplesmente. Ou Kátia tem uma disponibilidade de horário maior do que a minha, porque eu trabalho. Mas eu não trabalhava. E simplesmente dizia, não funciona, mãe. Não funciona, é fogo. Já eu escutei isso, minha gente. Minha filha, você não sabe o que é eu só... Pronto, se vocês forem na clínica agora, tem um paciente. Mas se vocês forem a partir de 1h da tarde, vai estar assim. Aí, não tem paciente? Tem. É o horário que o paciente está disponível para ele, que é hora de almoço. Justamente. Entende? Tipo assim, o pessoal reclama muito que a gente não tem paciente na clínica, mas se a gente pegar desde o início de junho para agora, quantos plantões espontâneos e plantões agendados que apareceram, é muito maior por todo o tempo de paciente de estudante que não tem, porque assim, muita gente eu fiz aquele form, muito mais para a gente ver a disponibilidade das pessoas. As pessoas responderam o form, disseram que eu estava na clínica todo mês, mas não tem ninguém. Tipo, semana passada, na quinta-feira, só tinha eu e mais 2 pessoas. Entendeu? Então, tipo, tem paciente. O problema é que, infelizmente, a gente tem que agendar, porque às vezes o pessoal não quer estar na clínica. É justamente isso. Antigamente, logo no início, acho que do nono, a gente não agendava atendimento. Não. Era literalmente só demanda espontânea. Tipo, eu quero vir, aí ele dizia, eu quero ir, as recepções diziam, pode vir. Só E que era aí certo de teve alunos. Teve que fazer agendamento porque não tinha aluno. Teve aluno que falou que mas é férias do aluno, a gente tem direito a férias. Só que, tipo, você tem que ter responsabilidade. Quando vocês se formarem, vocês não vão entrar de férias. Vocês só podem entrar de férias e olhar lá como
dependendo do local, quando você tiver um ano de atividades. E além disso, né, aí vai entrar na mesa batendo a tecla do compromisso de que, se você responde com foco, dizendo que você vai estar analisando segunda, quarta e sexta, no período de 8 a meio-dia, cumpra. Não custa nada. Só me dá um cumpre. Não. Eu tirei só essa semana. Como eu sou PJ, obviamente eu não tenho férias. Mas aí ele sempre me dá uma semaninha para eu descansar muito, né? E aí, quantas vezes antes de eu me apresentar semana passada, eu botei os mesmos. Maria, José, João, disse que estava triste. Então, cadê você? Porque chegou o plantão e não tinha quem atendesse. Eu atendi 2 plantões. Aí, E estou atendendo, direto meus pacientes. Mas o que seria isso? É tão difícil assim, ficar lá sentado, prestando serviço ao Sabe paciente. o que é? E sendo que você já tem uma base, já sabe como é. Mas a questão não é ser difícil, Mariana. A questão é comprometimento. A questão é responsabilidade. A questão é, será que realmente eu quero isso para minha vida? É. Porque Entendeu? tipo, É sei lá. justamente isso. Porque assim, se tu não quer atender, por que tu coloca? Vai ter disponibilidade. Então, porque geralmente é assim, como eu falo 3 vezes na semana, você coloca sua disponibilidade ou não. Não, 8, vocês precisam bater 40 horas. É bem mais fácil. Porque só em vocês estarem na clínica, essas horas eu estou contando. Entendeu? Mas para quem é sistemático, a partir do ano, são 40 horas de plantão, que bate fácil, e se me rápido, depende da sua disponibilidade, obviamente. Mas tem 40 horas de sistemático, ou seja, você tem que fidelizar aquele paciente. Tu entende? É agora no 8º que vocês vão adquirir o que? Esses pacientezinhos. Principalmente no final, porque agora vocês vão atender por 4 plantões e passa pro 10º. 4 plantões. Depois do 10º vai fazer o que para vocês? Você vai passar. Mas aí, por exemplo, no final do semestre, os pacientes geralmente, sabendo que no nono você já vai poder assinar a vida sistemática, já pode passar para você. Sim. Dependendo. No final do semestre você já dá. Não achei que vocês foram assim, não foi É só no isso que eu final ia do perguntar. semestre vocês É porque ficaram, assim, foi? a gente também ficou com essa demanda de 4 sessões e repassar pro 10º. Só que chegou um ponto que o 10º já Não não estava queria mais, mais. não queria mais, porque já estava se formando e tinha muitos pacientes. Aí, Então a gente deu continuidade. E ainda Vamos tem fazer gente que tem paciente do 8º, que pegou no 8º e está dando continuidade até então. Quem pega paciente que tá, fica no ano e meio com aquele paciente. Claro, seria o ideal, tá? Ou vocês me derem não, tá? Assim, né? Então tem 1 ano e meio com aquele paciente. Então, um vínculo grande aí, né? Mas uma vez falando, é como você vai conduzir. Entende? Então, a minha maior dificuldade, se você me pergunta, Rafa, qual é a maior dificuldade em atuar na clínica escola, é justamente esse compromisso e esse comprometimento desses alunos. Porque depende dos outros. Infelizmente, Entendeu? tem paciente querendo acolhimento e não tem acolhimento porque depende de alunos aqui, por exemplo. Eu ia dar um exemplo da menina, lembra que eu falei? Eu já entrei nessa assunto de prova. Da menina que estava sozinha e chegou um plantão, era um homem. Tá? E aí ela disse, meu Deus, um homem, eu não quero. Eu não quero atender a você, por quê? E ela disse, não, eu só não quero. Não tinha resposto, né? Eu disse, vamos fazer o seguinte, atenda, acolha. Primeiro atendimento é só um acolhimento. É só não, né? É um acolhimento. Então acolha, depois você vem conversar comigo e a gente vê se você dá continuidade ou não. E assim ela fez. Quando ela atendeu, depois ela chegou pra mim e disse que não se sentia à vontade de atender homens porque ela tinha sido violentada enquanto criança. Então fez sentido pra mim. Se ela tivesse dito isso claro antes, eu tinha assumido. Mas como ela disse, não, eu só não quero. Eu só não quero por quê? Porque eu também tinha isso, tá? Eu dizia que eu não queria atender criança de jeito nenhum. Hoje mais não, né? Porque eu saí do consultório. Mas até eu estava no consultório, era só criança. E eu dizia, eu não quero criança, eu não quero criança. Tá. O que você não quer, o que mais chega pra você? Eu não queria atender adolescente, todos os pacientes Tá são com adolescentes. 6, né? 4 adolescentes. Eu fugi, mas não deu certo. Mas eu já sou apaixonada por adolescente. Na demanda espontânea, quando era criança, é diretamente para a criança ou para Não. Primeiro faz com o responsável e depois se tem um contato com uma criança, se quiser. Como é feito o primeiro atendimento? Primeiro atendimento. Aí vamos semana passada. Pois é. E aí qual é o objetivo? Né, da gente entender da recepção até o arquivamento. Aí eu coloquei, o objetivo é capacitar os estagiários ou profissionais para a utilização, preenchimento e organização e arquivamento das documentações. Como está falando, isso geralmente é para sempre os supervisores estarem reforçando.
Mas infelizmente, às vezes por tempo, ou enfim, não passa. E aí eu, enquanto RT, eu me disponho sempre a estar passando isso para vocês, tá? Como eu estava falando, eu sempre faço uma reunião online com os alunos, né? Espero que todos, né? Para passar normas e regras da instituição da clínica de escola, né? Tudo isso que vocês vão ouvir agora, vocês vão ouvir quem entrar, né? Vão ouvir falar novamente, porque acreditem, quanto mais eu falo, aí vai ser resistir. E vai eu falar porque eu sou chata, mas eu cobro. Porque se eu não cobrar, eu sou cobrada. Tá? E aí eu coloquei a importância das documentações. Por que é importante as documentações? E que documentações são essas? Primeiro, o cadastro do paciente. Isso é fato. E onde é que a gente faz esse cadastro do paciente? Na recepção. Então, o paciente chega, independente se é uma demanda agendada ou espontânea, ele vai chegar, vai se identificar. Meu nome é Maria, meu nome é João. Eu agendei um atendimento para agora. Tá, deixa eu não completo, me dê sua documentação e as meninas fazem um pré-cadastro lá. Tá? E aí eu coloquei as documentações de modo geral. E aqui entra, né, as evoluções, as anamneses, tá? Aí eu coloquei instrumento de comunicação de profissional para a supervisão clínica. Como é que você vai levar seu caso para a supervisão clínica se você não relata? Ah, mas eu lembro, realmente lembra. Mas precisa estar. Tem, claro que existe, eu acho que não clínica escola, mas existem clínicas, obviamente, que é tudo já digital. Mas a gente é manual, então seguir lá, somos manual, assim terá que ser. Tá? Continuidade do atendimento. Por que continuidade do atendimento? Porque se Mariana não se identificar, a menina que atendeu o rapaz lá, que fez o acolhimento, e ela não tinha condições de dar continuidade, como é que eu, que vou pegar o caso, vou saber? Ah, mas ela passa boca a boca. Uma coisa é você passar boca a boca, outra coisa é a comprovação documentar. Certo? Eu posso dar um exemplo? Sim. Nesse caso? Sim. Teve um momento que você autorizou a gente pegar aquela parte de arquivo, porque nós não tínhamos. Precisávamos do paciente da comunidade. Outro erro seu. E aí a gente foi à busca pelos pacientes que não tinham sido repassados para a gente. E aí teve a importância desse documento. Teve uma paciente, quando eu entrei em contato com ela, a princípio ela ficou desconfiada. Como assim? Porque a escola nunca havia ligado, mas aí quando eu convencê-la a vir para a clínica, aí contei toda a história dela, aí ela disse assim, poxa, eu não sabia que vocês anotavam tudo, então assim, deu certo, ela continua comigo até hoje e teve aquela confiança, né, porque ela sabia que estava dando continuidade a um acompanhamento que tinha começado por outra pessoa, mas a partir de todas aquelas anotações minhas. Assim, imagine você, enquanto paciente ou cliente, tá? Recebe uma ligação e diz, ó, meu nome é Rafaela, quando é que a senhora começar, vai voltar ao atendimento? Assim mesmo, tá? Aí vai questionar como o Kátia falou. Aí ela chega, não, se permitir. Aí você faz, a senhora pode fazer, por que você está buscando terapia? Eu vou olhar para você e vai dizer, como assim? E aí vai para de novo, vou ter que falar de novo. Eu vou ter que falar tudo de novo. E lembre-se, de falar tudo de novo, já se sofreu. Entenderam isso? Aconteceu esse fato, bem, muito bom o fato de ter pontuado, porque a coisa acontece. Geralmente, isso eu vou falar lá no também vou reprisar, falar novamente, ixi, eu já estou lá no arquivamento, ou na aula, né? Enfim, no repasse, geralmente, quem faz os repasses dos pacientes? Os professores. Certo? Na prática, ou na teoria, é para ser assim. Mas eu não sei o que foi que houve esse semestre, que não repassaram. Simplesmente os professores que estavam nesse período não conseguiram, ou os alunos, enfim, o conjunto, aconteceu alguma falta de comunicação que eles não repassaram. Ficaram muitos pacientes arquivados, simplesmente da pastinha de Rafaela. Assim, tipo, e
na abordagem do TCC houve um repasse porque a Manuel pegou as pastas e a gente fez uma planilha, né? E eu boto a nossa disponibilidade e aí pasta tal. Então ele saiu meio que realmente repassando. Mas houve uma situação que eu peguei, eu peguei um paciente que ele veio como plantão, mas na verdade ele era para dar continuidade, porque ele era da aumentação do 10º, mas não houve o repasse. Então eu tive que, infelizmente, pedir para ele repetir. Então, quando ele repetiu, ele me disse a demanda e eu perguntei quem era a pessoa que ia atender o e justamente em busca da pasta. Aí a fulana, tá bom, vou conversar com ela. A minha sorte que eu conhecia a pessoa e eu consegui encontrar a pasta dela com o Anderson, que é o horário dela, e eu consegui pegar a pasta dele, mas tipo, às vezes não tem essa sorte. Que eu conheço algumas pessoas. E tudo isso vocês concordam que afeta de forma negativa tanto o funcionamento da clínica quanto do paciente? Do paciente. Qual a confiança que ele vai ter? Que negócio bagunçado. Logo assim. Tu entende? Então, se você pergunta assim, Rafael, o que foi que houve? Eu não sei. Eu precisei entrar no arquivo, pegar todas as faixas do 10º período. Acho que Cátia me ajudou. Foi você, Cátia? Não foi eu não, foi Maria. Foi Maria, não foi? Eu peguei as pastas, ainda abrindo as pastas, tá? Eu vou falar as coisas de mim direitinho. E eu saí pegando, e botar assim no meu birô, na minha mesa. Pega, minha gente. Tu tá com quantos pacientes? Essa com dois. Toma, ligue, se identifique e vá. Eu pedi muita gente como paciente. E não se assuste. Por isso é quando essa questão de repasse, tipo, do 10º para o 8º, muitos pacientes se dão alta. Muitos pacientes têm resistência, dizem, não quero. Muitos pacientes dizem, não, eu vou continuar com Cátia. Muitos pacientes têm apego emocional os psicólogos. Tá? E aí é como se fosse no 8º, e quando eu tô falando isso, eu não tô generalizando, tá? Tem aqueles que ficam, obviamente. E aí, quando for no 8º, a gente meio que reinicia agora. Vamos começar com a cada um. Por exemplo, tá saindo do 10º, já estava sendo utilizado há muito tempo, só que a pessoa se formou, né, obviamente. Aí ele vai pro 8º, sabendo que a pessoa do 8º só vai atender ele por 4 vezes e ele vai ter que passar por outra mudança. É o que eu estava falando, veja. Basicamente. Eles acabam rebatendo não, porque é muita mudança. Não, os pacientes, incrivelmente, eu não tive muita reclamação, não. Eu acho que eles sabem como é essa questão. Eles entendem pelo fato de ser uma até porque vocês precisam passar no contrato terapêutico, né? Essa questão. E aí, geralmente, são dito a eles que são 4 sessões, vou falar pra frente do contrato terapêutico, né? São 4 sessões, vocês não fazem uma questão de falta, tem 3 faltas, eles podem ser aplicados, enfim. Fala que vocês são acompanhados na supervisão. Isso, fala que é supervisão, porque é clínica escola. Então, ele precisa saber da ética, do sigilo, mas que esse sigilo, ele é repassado ou quebrado, enfim. E não é quebrado porque é uma supervisão. Você precisa passar aquele caso para o seu supervisão para melhor atender. Bom, né? E aí, teoricamente, é para vocês, enquanto oitavo, atender 4 e repassar. Mas na prática, geralmente, Você meio que dá uma continuidade. Entendeu? Mas Eu acho que em outubro a gente deu continuidade. continuidade. A gente, mais ou menos em outubro, ano passado, a gente deu continuidade. Eu acho que é até melhor, não? Não é, Mas é melhor. É melhor. Pra quem não gosta de mudança nível, Agora vamos lá. Supervisora do 8º, período manhã, sou eu. Então todos os 8º, manhã, tem que ser comigo. os A noite eu acho que é oitavos, rápido. os oitavos serão de manhã mesmo. Os atendimentos. Supervisão, não, os atendimentos podem ser a qualquer hora. Eu sou disponibilidade, mas a supervisão de manhã é no dia de aula da manhã. Supervisão da noite é no dia de aula da noite, entendeu? Você pode atender na sua disponibilidade, tá? Mas a supervisão, por exemplo, eu não lembro se é na quarta ou na quinta de vocês, mas é No quinta. horário da escola. Não sei se. Vamos supor que seja na quarta. Aí toda quarta de manhã a gente vai fazer aquela grande roda e vai debater. Ano passado também foi na quarta. Ok, até aí? Então eu coloquei aqui a continuidade do atendimento, vocês entenderam o que é, né? E essa continuidade é para além de um repasse. É para o seu supervisor, é para um colega que vai pegar, né? Rafa, eu gostaria de dar de sugerir uma coisa. Que a gente tratou lá atrás, foi sobre para entrar em contato, até hoje, né? Para entrar em contato com os pacientes, sempre é com o nosso número. Sempre é com o nosso número. Então, uma sugestão, sabe? Né? É bom ter 2 Sugestão, números, ter eu acho. um número Profissional. só para É bom, uma sugestão. como o número de alunos são grandes, com certeza
paciente e cliente também. A recepção não dá conta de estar confirmando. Então, realizei o primeiro contato, o que é que acontece? A partir daí, a Mariana que vai entrar em contato com a Rafaela, que é a paciente dela, certo? Mariana, fica à vontade para falar, cuidado com fotos, né, de perfil. Já peguei alunas com fotos de biquíni. E cuidado com o que vocês postam no status. Porque às vezes os pacientes comentam. Restringam, porque eles comentam, tá? É por isso que eu tenho um Instagram. Então, por isso que a sugestão da Kátia, usa comigo. Que bom que você tem, que eu porque nem se é tenho um direito. profissional, você está postando lá, né? E também questão da segurança. Vou narrar um fato da Kátia, sem dizer o nome, obviamente, mas ela tinha uma paciente que ela era totalmente controlada pelo marido. E aí ela não podia fazer nada, nem sair para canto nenhum, nem ter telefone. Não, era o telefone da sogra. A sogra, é que deu um help a essa nora, que levou ela para fazer terapia. E foi a Kátia que recebeu esse plantão. E aí todo o contato de Kátia era diretamente com a sogra. Mas se esse rapaz descobrisse, ia estar no número de Kátia. Então quando você pega, tipo, não é seu número pessoal, quem puder, não é obrigado, tá? E aí fica a critério. E é um profissional, é uma sugestão, tá? É bom. Eu errei, porque o meu é um número só e aí eu não tenho página no meu telefone. Mas quem puder, façam isso. Porque o contato direto são vocês com aquele paciente ou cliente, certo? Eu não fiz diferença hoje, mas tudo. E quais são as responsabilidades dos estagiários? A importância do registro imediato após o atendimento. Isso acontece, Rafaela? Não. Mas deveria acontecer. Porque quando você atende aquele paciente, as coisas estão fresquinhas. E aí, às vezes a pessoa não faz imediato, mas tem gente que anota, né? Os pontos importantes de algum caderno do computador, enfim. Mas faça. Porque você não sabe quando é que o CRP vai bater na conta da clínica. E ele não avisa, ele simplesmente chega. Eles simplesmente chegam. E pegam, viu? Eles pegaram pegam. agora, assim, essa faixa. Acho que a última vez que eles vieram, eles pegaram, não foi da TCC não, foram outras faixas. Pegaram no de casa. Eu peguei. Mas aí quando eu conheci os alunos, eu saí Direcionou, né? Pra pegar as pastas. ela pega aí uma de cada abordagem, eu disse agora. Aí saí pegando, né? O décimo lá, que era, eu deixei que era o início do ano. E aí, responsabilidade compartilhada com o supervisor. Quando eu falo isso, e eu coloquei uma observação de novo, pegando essa coisa. Por que a responsabilidade é compartilhada com o supervisor? O que é que acontece? Muitos alunos, eles ficam receosos, com medo de ser apontados, julgados pelos próprios alunos de supervisão. E eles omitem alguma informação. Mas essa informação, às vezes, chega até a mim. E eles não é nem a mim. Vocês vão ver que na clínica tem uma questão que chama NPS. NPS é um QR Codezinho que os pacientes clientes vão lá, esconder o celular e avaliam seu atendimento. Avalia seu atendimento, avalia a estrutura da clínica, avalia o tudo. E aconteceu uma historinha, vou contar, acho que eu já contei até para vocês, porque eu gosto muito disso quando eu estou dando aula, né? Sempre está dando exemplo. E aí aconteceu um evento de que uma mulher estava sendo atendida. E o sigilo dela foi quebrado. Não, o sigilo dela não foi quebrado. A história da mulher era a seguinte: ela tinha um relacionamento de mais de 10 anos. Esse relacionamento era um relacionamento aberto. Ela era casada, mas ambos podiam fazer o que quisessem, importando que houvesse uma comunicação entre eles. Certo até aí? E aí, ela continuou fazendo terapia. De repente, ela descobriu que o marido estava traindo ela. Oi, como assim, né? Relacionamento aberto? Mas por que ela disse que o marido estava traindo? Porque ele estava com a pessoa há 3 meses e não tinha comunicado a ela. Então, quando ela descobriu essa traição, que por que ela ia trair na mente dela, né? Porque ele está me escondendo, seja que tem um relacionamento aberto. Então, tudo que eu faço, ela sabe, tudo que ele faz, eu sei. E aí, simplesmente, a estagiária fez: eu não acredito. Faça isso. Eu já passei por isso. E aí deixou de ser uma relação profissional. Isso é só uma conversa de amigos. E disse: essa é uma rapariga. E a gente aconteceu. Simplesmente essa mulher não saiu, foi lá na NPS e relatou. Textão.
Esse CNPS não vem direto para mim, vai para os gestores. A gestora fala, Rafaela, resolve isso. Tá? Se for aluno meu, eu chamo eu nunca mesmo se vão ver expor, tá? E aí se podem dizer, nunca vou expor vocês. Mariana, você fez isso. Chama Mariana porque ninguém nem vai saber. E conversa. Até porque tem que ser. Né? Então, assim, se o supervisor tivesse, se o professor, olha, aconteceu tal coisa, eu sei que eu errei, minha gente não vai errar. É agora. Vocês têm uma supervisão, vocês têm uma base. E quando o supervisor não está lá, tem erro. Verdade. Ela me ajudou muito. Tem erro. Quantas vezes a gente tem de supervisão e o povo chega, me dá um help. Diga, senta aí, a gente conversa. Aí eu digo, minha abordagem é a CP. Mas eu vou falar como psicóloga. Para aí. Então, aquele que disser que nunca ajudei, está mentindo. Está mentindo. Ela ajuda. Aí as pessoas, às vezes, pronto, essa pessoa, eu descobri quem foi essa aluna, chamei ela e conversei ela de ser feito com medo. Fiquei com medo de falar, de ser julgada, mas aconteceu isso, eu preciso saber. E aí a gente conduziu. Como aconteceu outro caso, e outros casos que chegam até mim, então cuidado, compartilhe. Se você não quiser compartilhar naquela roda de supervisão, em particular, chama ele em particular e fala. Mas peça orientação. Não é feio a gente dizer, olha, esse caso aqui eu não estou sabendo lidar. A supervisão serve justamente para isso. Porque quando aconteceu esse negócio, desse exemplo que eu citei, o supervisor também foi chamado. A supervisão é um meio que vocês podem tirar suas dúvidas e compartilhar um pouco até suas nuances. Porque você também é ser humano, quando você vai atender um paciente e por alguma forma você acaba sendo atravessado por demandas até do seu próprio paciente. Então a supervisão lhe ajuda a lhe colocar meio que no eixo também, lhe trazer o trajeto da visão. Cuidado. Assim eu sei que o que eu estou falando de desenvolver na vivência na prática pode ser até com a gente. Né? Mas fale, se não quiser falar no grupo, chama, Rafael, Anderson, Emanuel, enfim, quem tiver na supervisão. Está acontecendo isso. Eu agi dessa forma, mas eu acho que foi errado. Aí a gente vai dizer, tenta ir por aqui, tenta ir por ali. Entendeu, minha gente? Mas não deixe de compartilhar. Não deixe. Porque isso afeta de forma negativa a terapia, as sessões, o rendimento, o fluxo, entre outras coisas. Certo? E o supervisor responde por você. Isso foi, entre aspas, entenda a palavra besteira, tá? Mas se fosse algo maior. Eu penso que, como estudante, é normal que nós tenhamos dúvidas e é importante também saber que a gente pode confiar na supervisão, sabe? Porque muitas vezes, como a Rafa está falando, as coisas não é passado por vergonha, por medo, por insegurança, dizer, mas rapaz, será que vão entender que eu sou muito imatura, que eu não estou entendendo, mas é justamente nesses viés que acontece, e se a gente tem uma dúvida, se a gente tem um medo, a gente tem que tratar mesmo, porque em cima de tudo somos seres humanos. Isso mesmo. Isso mesmo. E tratar com a pessoa certa. Às vezes a gente trata com amigos, aí Outro tem amigos ponto. dando para amigos. Outro ponto. Professora, e acontecia muito, oitavo ponto décimo. Professora, eu achei assim, porque é fato que vocês vão estar comentando de casos ali na sala de estagiário. Quando tem estagiário, não vão tratar de casos na escada, nos corredores, pelo amor de Deus. Nem no banheiro. Nem no banheiro, eu sempre chega. Chega pra mim, eu próprio aluno, professora. Eu vim cá no banheiro conversando com a Alice, sua paciente, professora. Menino de uma pessoa do 11º período toda a sala. Deixei conversando embaixo das escadas com o paciente. Daqui a pouco virou. Deixei conversando. Não, eu vou falar para a senhora, mas depois eu falo. Agora aí acabei de lembrar. Olha, quando eu for num grupo, vocês vão ver, eu fizer assim, pessoal, um exemplo, tá? Pessoal, cuidado com o que vocês falam nos corredores. Porque ela soube alguma porque eu já soube de alguma coisa. Pessoal, não deixe as faixas em tal lugar, pessoal. Entendeu? Porque chega, e são os próprios estudantes que entregam o aluno. Então, às vezes, vocês estão ali na sala de estagiário, conversando, debatendo, você com a Alice, enfim. Meu caso, peguei o caso assim, 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 até a gente vai trocar experiência, por que não? Mas aí vem o pessoal do 10º, não são todos, tá?
Menina do gesso, não é assim não, faz isso. Aí vem a negação. A senhora tá agindo assim, mas Rafaela vem pra mim, se eu não fazer assim, não, eu quero fazer assim. Aí digo, é sua supervisora? Conversa com sua supervisora. Simplesmente, minha gente. É porque o pessoal acha que é o certão, tá no 10. Você compartilhou, viu que não faz sentido pra você, não leva pro coração não, releva. Deixa pra lá, tá? Beleza, bem questão de maturidade. E às vezes falta, tá? E aí eu trouxe um fluxo, né? Ó, primeiro o agendamento, depois vem o cadastro do paciente, como eu falei anteriormente, depois vem a distribuição ao estagiário. O que é essa distribuição ao estagiário? É justamente o que eu falei. Se foi agendamento, se for demanda espontânea, vai pela ordem de chegada, vamos dizer assim. E se for um paciente sistemático? O que é um paciente sistemático? É aquele que já dá continuidade. Aí você vai alinhar com ele. Atendi Mariana hoje. Pronto, Mariana, fica bom. Segunda-feira às 9 da manhã, para você fica. Então, Mariana, eu já sei que Mariana já sabe que toda segunda-feira às 9 da manhã ela vai estar lá para atender. Quando ela chegar na recepção, Foi isso que eu te falei hoje, agora eu não sei. quando chegar na recepção, eu vou dizer, ó, bom dia, eu vim pra. Mariana vai dizer, né? Eu vim pra Rafaela, tá marcada a hora de 9 horas. Aí as meninas vão no grupo e fazem Mariana, paciente Rafaela chegou. O Rafael, paciente Mariana chegou. E aí Mariana desce. Certo? Ok até aí? Triagem. O que seria essa triagem pra vocês? Questão de idade. Oi? Não é se é adulto, se é fazer uma criança, triagem né? com ele. Isso, a triagem do paciente, né? E isso aqui, ó, triagem, assinatura do termo e atendimento é feito de forma unificada. Quando você está dentro do set terapêutico, né? Do consultório, como queiram chamar. E aí você vai criar a demanda dele, vai fazer a anamnese, cuidado. Principalmente isso acontece muito no oitavo, e aí não é julgando, entenda. É porque são novinhos, tá berrinho, tá naquela ânsia de querer atender. Então faz professora, e vocês vão ver. Professora, eu tentei fazer na mulher, mas não consegui porque a mulher só falava. Deixa ela falar. Ela veio com demanda de fala. As coisas. Depois, você vem e termina com sua anamnese. O segundo, o terceiro plantão. Porém, a questão da assinatura do termo, você precisa fazer no primeiro plantão. Que termos são esses? O contrato terapêutico. Lembra que eu falei? Então, antes de você dar a fala para aquele paciente, é importante você se apresentar, claro. Meu nome é fulana. E aí procura saber a demanda. E aí você vai falar um pouquinho sobre as sessões, ocorrem uma vez por semana, no melhor horário que o senhor preferir e que der para mim também, porque precisa ser duplo, né? Precisa ser um por dois. Vai falar da questão de falta, que é para ter 3 causas, ele perde aquela vaga, né? E aí vai precisar ser passado, repassado, se ele quiser, para um outro estagiário, porque talvez sua demanda, você não tenha uma demanda para ele. Vai falar um pouco sobre a importância da terapia. É mais ou menos isso. É uma introdução. Certo? A partir disso, minha gente, o paciente que vai falar. Lembre-se de dizer o tempo de 50 minutos. 40 a 50 minutos para aquele paciente. Claro que ele pode ser um pouquinho, viu, gente? Que é outra coisa que chegava direto. O paciente entrou agora, deu 10 minutos saiu. Cuidado. Né? Às vezes também tem paciente que adora passar um pouquinho mais. Às vezes você levanta e o paciente fala, e você na conta. Acontece. E aí a gente vai ter aquele jogo de cintura para tentar conduzir da melhor forma. Vocês entenderam isso aqui? Triagem, assinatura de termo e atendimento. Essa assinatura de termo envolve o contrato terapêutico, tudo direitinho, certo? Ok? E aí é nele que vocês vão falar que vocês são estagiários, que tal período, que são tantas sessões, que foram oitavo, são 4 sessões, podendo, aí vocês usam essa palavra, que eles podem vir ser repassados para a pessoa por 10. Porque se realmente vier a ser repassado, ele vai estar ciente. Se ali, por exemplo, Aí- nesse momento ele já sinalizava, mas eu não quero Pronto, aí precisa sinalizar quem? A mim ou ao supervisor, porque a gente vê como conduz, se você continua ou não. Certo? Não tem bicho. E a gente sabe qual é a base lá da clínica escola? Comunicação. Se vocês forem passar a palavrinha, comunicação e responsabilidade, vocês terminam sem se estressar. Por quê? É comunicação do paciente e, não, eu não quero passar para lá. Não quero ter que falar de novo.
supervisor, vocês vão ter a mim como supervisora ambiental. Vocês têm, acho que vai ser, vamos dizer que são os mesmos, tá? Tem o Anderson, tem o Emanuel, tem a Suzana, tem a Priscila, tem Marcos. Que responde. Então, se a gente for supervisor disser assim, continue, você vai continuar. Mas a gente pode dizer assim, continue se você passar pra gente. Não. Eu, Rafaela, tenho como dar desconto nos valores da clínica. Se você chegar para mim e dizer, olha, professora, eu paciente quer muito continuar, mas ela disse que esse preço não dá não. Eu vou adivinhar. Não. Entendeu? Ah, mas a minha paciente está reclamando do valor. E ela vai perder essa paciente. Tu está conversando com a Mariana, eu vou saber. Eu só sei se você chegar para mim. Então não estava chegando para mim certas informações. Mas as que chegavam, resolvi. Infelizmente, lá na clínica as pessoas têm essa dificuldade de se comunicar com nós. Ninguém chega quando tem uma dúvida e pergunta pra mim, porque a maioria das vezes eu sei algumas informações, mas tipo, pô, chega lá em Rafa, pergunta, ela vai te responder, ela é a pessoa mais bondosa que tem. Mas quando é pra brigar, ela vai brigar também. Então, porque briga mesmo. Aí vamos lá, entenderam isso aqui, né? Aí vem para a evolução. A evolução, obviamente, eu vou fazer após o atendimento com o cliente ou paciente, né? Eu já vou saber fazer de primeira, pode ser que sim, mas pode ser que não. Qual o problema? Você está aqui para aprender. E quem é que vai te ajudar a fazer isso? Supervisor. E claro, você dentro de casa, né, fazendo sua parte também, certo? Na supervisão, é o que a gente falou anteriormente. Então, geralmente, as supervisões são feitas, eu, Rafael, gosto de fazer em ciclo. Tá? E aí a gente vai debater, ó, entendeu bem, conta o teu caso, e qual foi a sua visão, além se você concorda, e aí a gente vai. Até inteiro, no oitavo, geralmente é a turma inteira. Porém, quando chega nas abordagens, aí no máximo são de 20 alunos por supervisão. Certo? Mas no oitavo, como é mais plantão, e nem todos. Aí, mas eu não estou entendendo, eu preciso mais supervisão, deve. Tem que reprova. É bom para escuta. E reprova. Se você faltar, atrasa um ano do seu curso, então não faça isso. Deixa eu terminar aqui, né? Senão não terminar. Vermelho é psicanálise. Verde é TCC. A CP não combina com preto, não. Não sei, já que escolher o preto. Eu escolhi amarelo para Gestalt, tipo Michele. Michelle, escolhe uma cor, você bota amarelo. Mas Marcos queria que eu atendesse, porque eu escolhi, eu decidi quem era a abordagem. Aí Michelle jogou pra mim, ela quer que tu late, eu bota amarelo, é mais fácil você encontrar a caixa. Eu vou explicar isso aqui direitinho, tá? Aí aqui vem emissões de documentos e eu coloquei um se necessário. O que são essas emissões de documentos? Anteriormente, a clínica não disponibilizava de relatórios e laudos, tá? Atualmente, então depois que eu entrei em massa, eu disse, não, por que não? Se eu estou sendo atendido, é meu direito, eu solicitar meu documento. Ou não? Imagina você fazer terapia e quando solicitasse um relatório, não é emitir não. Ela vai dar tranquila. Por que a gente vai emitir? Se vocês estão capacitados e estão sendo supervisionados para isso. Então vocês fazem, o supervisor corrige. Geralmente eles mandam para mim e a gente coloca o logo da clínica e assina o supervisor e o estagiário. Naquele que eu fiz o documento do hospital, foi encaminhamento para o neuropsicólogo. Aí não passou pela senhora não. Quer dizer, até passou para assinar, mas não botou a logo no ficha. Geralmente a gente pede eficácia, bota logo. Para mim ou para a menina da recepção, geralmente passa para mim, para a gente colocar logo, porque é o que escola. Mas fica bonito também. Certo? Então, sim, nós fazemos declarações, encaminhamentos, relatórios, geralmente são os três mais solicitados. Quando solicitados, mas eu não sei fazer. Sente do seu supervisor e faça o que fazer de você. Ele vai mandar você ir procurar a resolução da elaboração de documentos. Então, é para vocês sempre terem por perto. Porque eles que vão mandar você fazer, porque é a única forma de você faz, eles corrigem. Aí ele coloca logo, geralmente imprime ou envia em PDF para a supervisora assina, a Rafa também. Certo?
Sempre que a gente emitir algum novo documento, lembre-se, o estagiário assina, O e o supervisor. supervisor também. Não é só o supervisor. O supervisor está acompanhando aquele paciente, Não, Quem tá quem está acompanhando é você. ele acompanha de tabela, Ele é responsável. Né? E você passa. Ele é Mas quem está ali no dia a dia, Quem quem tá é? em frente é a gente. Nós assinamos como responsável por vocês. Certo? Por isso, mais uma vez, não escondam nenhuma informação. Porque às vezes acontece alguma coisa, aí faz. Mas o supervisor fulano tal não sabia. Não, e eu não vou culpar. Porque a gente só sabe o que você me traz. Certo? E aqui a alta. Quando chega na alta, como é feita a alta? E aí? Mais uma vez, em comum acordo com o supervisor, enfim. Estou entendendo que Kátia está evoluindo bem. Essas questões que ela trouxe, está de forma equilibrada. Preciso da alta, o que você acha? E aí, os dois em comum sempre vai ser, minha gente, você e o seu supervisor. Sempre. Eu dei aula com um paciente esse semestre. Eu conversei com Suzana, que é minha supervisora, e a gente entrou com um acordo de que estava sendo necessário dar aula certo para o paciente, porque já não trazia mais a demanda para a gente. Então, depois que eu conversei com ela, eu conversei com o meu paciente e ele realmente concordou comigo que ele não estava com nenhuma demanda mais, que ele já tinha suprido todos os objetivos dele para a terapia. Aí ele recebeu aula. E como é feita essa aula? Eu evoluo. Eu devo contar da minha evolução do paciente que ele teve alta? Acredito que sim. A evolução? Como é que eu vou arquivar um paciente que teve alta se eu não falei o porquê? Eu evoluo também quando o paciente desiste. Também. Eu evoluo tudo. Eu evoluo também quando vai arquivar ele. Você precisa informar porque ele Né? vai fazer um arquivamento. Se o paciente desistiu, o paciente por diversas vezes foi entrado em contato com o paciente X, sem retorno. Eu vejo mais a questão da evolução como um registro de documento de sessão. Com certeza. Não é não? Por Então, sessão, né? sessão. Então, se você vai dar aula para o paciente, você vai fazer a alta, e aí eu deixei bem ilustradinho mais para frente, explicando como é que a gente faz essa evolução, né, de forma geral, claro, e para arquivar. Tá? Na clínica escola, onde é que fica o arquivo? O arquivo fica no terceiro andar, vocês não têm acesso. Mas o que foi que a gente fez? Na sala de arquivos de vocês, das pastas de vocês, tá? Tem uma pastinha lá, e a gente botou o nome H lá, né? E uma seta. Então, você vai arquivar qualquer paciente, evolui direitinho, o seu supervisor tem que carimbar todas as folhas, tem que estar tudo carimbado, né? E assinado, certo? E você vai lá e bota dentro dessa pastinha. Aí, geralmente, as recepcionistas pegam essa pasta e sobem e colocam lá no terceiro andar. Porque esses documentos precisam estar arquivados na nossa clínica escola até 5 anos. Aconteceu um fato agora antes de eu sair de férias, que uma paciente que fazia uns 2 anos que não vinha mais para a terapia, ela solicitou o prontuário dela. E aí, se a gente não guardasse? Da Casa de Justiça. Eu também, quando eu peguei um paciente de repasse no ano passado para esse ano. E ela quer retornar. Não, deixa não. É capaz. Eu peguei um repasse aí e eu vi na evolução dela no 10º, que ela também fazia uma evolução justamente quando a paciente não vinha e avisava em cima da hora que ela já estava na clínica. Então eu entendi que é bom fazer essas evoluções também. Aí eu passei a fazer também, acho necessário. Quando o paciente não vem. Tipo, você está na clínica e tipo, o paciente simplesmente não vem. Falta ser justificativa, aí é ausente por tal motivo. Né? Você está se respondendo, não deixa de ter uma evolução a mais, Até porque esse paciente depois ele pode chegar questionando situações, aí quando você vai lá no arquivo, vai levar. Ele não foi. Mas você não é assim. Isso. Por que você está questionando Perfeito. uma coisa que se você nem tem? Perfeito, Kátia. Acontece muito. O que é que acontece? Chega um paciente, ele atendeu hoje. Isso aconteceu recentemente. Um rapaz levou a filha para ser atendida, tá? Lá na escola da gente. Um único atendimento, ele já pediu um relatório. Oxi. Aconteceu mesmo na Não quero um relatório, que minha filha está muito mal. Na verdade, ele queria usar esse atendimento
ele estava passando as férias escolares da menina com a menina. E aí ele levou para a sessão e queria falar que a menina estava desestabilizada, enfim. Pode tirar esse relatório, menino? Não, tem que ser. Se ele te resista, como o pai já disse, mas como que ele quer um relatório se ele conta mais que bem? Como é que eu vou fazer um relatório assim? Não tem. Entendeu? Então, por isso é importante tudo a gente resistir. Tudo. Aí ele disse, eu não vou ganhar nada. Eu disse, vai, a declaração de comparecimento. Que veio da hora, saiu da hora e não dava. E eu vou lembrar que a declaração de comparecimento a gente não faz, a gente faz a minha decepção. Certo? E nessa evolução, escolher o que realmente acontece, que às vezes a gente fica, às vezes a pessoa faz, aí é uma besteira, né? Tipo esse carro. É uma besteira, mas ele queria colocar que a criança tinha um problema. Só que o problema não estava na criança. Não estava nele. O problema estava na mente. Então ele tem que ter muito assim, ter a firmeza de entender as coisas e de declarar na evolução corporal. Isso. O que você percebe. Isso. Em falar em firmeza, pegando esse gancho de CAP aí, é muito comum vocês que estão chegando agora na etapa, quando for atendido o primeiro atendimento, a gente se bater tudo, né? Isso não é de outro mundo, não. Isso é mais comum. Passei por isso, tenho certeza que as meninas passaram também. Só que, mesmo a gente sabendo que é algo novo, é caso carinho, desde as pessoas, mesmo sabendo que a gente passou 8 semestres na faculdade, 8 períodos na faculdade, você sabe o seu potencial, vai dar medo, vai, porque o novo assusta. Sim. Mas por favor, tentem não passar essa sua insegurança para o paciente ou cliente, porque eles percebem. Dá pra saber. E se eles perceberem, não vai fluir. Não vai fluir. E Ainda sei que a teoria é muito importante, mas quando você está lá na clínica, na prática, é muito diferente. é diferente. Você não se agarre muito a dizer que, mas eu sei a teoria, então estou pronto para o atendimento. É difícil, viu? Porque no meu primeiro plantão, quando chegou e estava tudo certo, eu me recusei a atender. Foi na supervisão, eu lembro até hoje disso. Aí ela vai isso, eu não tô mais. Porque eu estava muito nervosa e, tipo, eu fui para minha psicóloga fazer uma coisa comigo para eu, tipo, destravar, tá ligado? Mas, tipo, eu sei tudo, mas na hora não é saber, você não querer machucar o outro. Então, a minha preocupação era o outro. Mas quando você foi, eu fui atender, deu tudo certo, porque no final era uma adolescente. E tipo assim, eu consegui. E então vocês vão conseguir também. É só vocês ficarem calma, vai dar certo. Não demonstrar ao paciente, eu acho que é a coisa mais importante. Porque se ele percebe, porque às vezes, vamos lá, eles entram sabendo que é uma clínica escola, concordam? Eles já entram com aquele preconceito de ser um aluno. Mesmo sabendo que é uma clínica escola, tem muitos, não são todos, mas vamos falar, que vai entrar, será que eu pego um aluno? Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes quando tem alguém conhecido, meu pai, Rafa, não, não vou para mim. E ainda vem a questão da imagem. Não vai. Mas tudo vai como. Sabe aquele ditado mais certo que existe? A primeira impressão é que fica. É isso. Então, mesmo que você esteja nervosa, respira. Vai dar certo. Então, o paciente chegou, vi no grupo, o paciente chegou, desço, pega o controle do ar, ligo a sala qualquer, então qualquer sala que tiver com a placa livre, tá livre, obviamente. Vira a placa. Vira a placa, coloca como ocupada para ninguém pegar sua salinha, volta, João, bom dia, vamos lá, deixa o controle, né? Deixa o controle para não pegar no cadeira, não vai deixar o controle do ar. Deixa o controle do ar, paciente João, vamos lá, e João vai em seguida. Estou falando isso a vocês, né? O fluxo, né? Desceu, organizou a sala, voltou, pegou o paciente. Não faça o contrário. Tem gente que pega o paciente, vai procurar a sala do paciente, minha gente. O paciente fica rodando com você pela clínica. Não, desce. Vila não, tu desce. Organiza a sala, liga o ar. Deixa ali a salinha com o ocupado. Vem, pega teu paciente, já vai direto para a sala. Veja Você que precisa antes que você viu a mensagem? Oi? A gente avisa quando está Você descendo. já fez desce Bota aí, o ou bota um emoji. joinha, ou bota um coração, enfim. Quando eu vejo qualquer reação, eu sei que você viu, eu sei que você está se providenciando para descer. Certo? Até aí. Então tem que seguir esse fluxo. O que é melhor para vocês? Do que você descer. Esse grupo específico para todo mundo do oitavo, nono e décimo. Não, é um grupo Isso é décimo e um grupo oitavo. Eu separo. Entenderam aí? Então, primeiro faça esse fluxo. Viu seu nome? Desce. Pega
fica na recepção, uma boquinha assim na recepção. Vocês pegam o controle do ar, vai na sala, liga, vira a plaquinha do quadro, devolve o controle e chama o paciente. Assim você direciona o paciente para a sala certa. Tá? E aqui, lembra que a gente falou, vamos falar novamente, a ficha de cadastro é a identificação do paciente, o termo de consentimento, e aí está junto com o contrato com o terapeuta, né? É o contrato terapêutico, né? Você vai formalizar o funcionamento da clínica, então, quais os horários que você tem disponível, é sobre você e o paciente, olha, eu posso tal dia, tal dia, ou você quer permanecer no horário de hoje, enfim, é você e o paciente. Aí você vai falar sobre faltas, tudo, né? Ó, o contrato terapêutico, como eu estou falando, né? Frequência, horário, duração de sessão, sobre as faltas, isso é muito importante. Isso aqui é casado. Certo? Nesse termo de consentimento, a gente também usa para menores de idade. Então, nesse termo de consentimento, vai estar lá dizendo de menores de idade. Quem é que assina por eles? Os pais ou responsáveis. Então a gente apresenta esse termo para os pais. Certo? Tem que assinar. Menor de idade não assina. Tudo é maior de idade, né? Pai ou responsável, ok? Anamnese, histórico do paciente. Na clínica, a anamnese se divide em infantil e adulto. Vocês lembram que vocês viram naquele dia na clínica? A infantil ela é bem mais extensa do que a de adulto, tá? Eu vou mandar em PDF para vocês já terem esse acesso, né, melhor para vocês. E a evolução do paciente, que resiste teoricamente, não venham como eu acho, na minha opinião, pelo amor de Deus, né? O atendimento. Alguma dúvida até aí? Aí eu coloquei aqui, prontuário psicológico, organização. Você vai organizar seu prontuário por ordem cronológica, né? Hoje, depois da semana que vem, e assim vai, certo? Todas as documentações assinadas, e quando eu coloco em letras garrafais, não estou gritando com vocês, porque às vezes eu volto para vocês dizer garrafais, porque eu estou lá falando e a pessoa pergunta a mesma coisa. Então, assinadas, por que eu falo isso? Porque, mais uma vez, se o CRP bater, como bateu, né, tinha muitas coisas que não estavam assinadas nem carimbadas pelo supervisor. E aí a gente leva a advertência ou até mesmo multa, certo? E as evoluções completas. Não vai escrever pela metade, né? E completa inclui as assinaturas também. Ok, até aí? Então, assim que a gente acaba de escrever, a gente tem que ir no supervisor. Olha, veja, aqui é a teoria. Na prática, o que a gente faz? Como são muitos alunos, geralmente, no oitavo, como são muitos alunos, a gente deixa para assinar tudo no final. Mas eu não vou fazer mais isso. Por quê? O CRP já chegar para não é. Então, geralmente, atendeu, venha, eu já vou. E a gente vai ter uma reunião para a supervisão fazer a mesma coisa. Então, por supervisão. Terminou a supervisão, trata, assina. Até porque não acumula. Acho que seria legal cada supervisor, pelo menos a cada 15 dias, fazer um dia para eles para assinar e carimbar. Porque não sei se tu não comentou, mas teve um dia que ela teve que fazer tipo, são muitas folhas de evolução acumuladas. Não dá para ser um dia na semana, não? Justamente, eu falei com Tira um Márcia, dia na semana e todo mundo faz isso. Pronto, minha supervisão é de quarto, por exemplo. Quem tem coisa para assinar? Toda quarta. Se eu fizer isso toda quarta, vai acumular? Não. Entendeu? Então eu posso ter 100 alunos. Eu posso ter 10. Vai bater tudo em cima dele. Então vai ser passado isso aos supervisores que toda final de supervisão eles precisam estar ali assinando as evoluções. Certo? Quem pode acessar? Isso não é novo para você, né? Psicólogo responsável, um supervisor, um paciente conforme legislação. Então, quando o paciente solicita, ele deve ter sim o prontuário. Ele não vai ter o prontuário manual. Ele vai ter em PDF, porque esse aqui não pode sair da clínica. Tá? Nem o paciente pode tirar a documentação da clínica e nem vocês, que o estagiário, podem dar lá com sua maletinha na rua, não. Porque da clínica fica na clínica. Certo? Não é documento. A evolução para casa, para escrever em casa. A autoridade competente previsto por lei. Então, se for solicitado por lei de justiça, obviamente a gente vai precisar. E aconteceu isso não de psicologia, mas em psiquiatria. Era um caso de justiça, e aí a justiça solicitou o prontuário de um paciente que tinha sido atendido por a gente há 5 anos atrás. Não dá, né? Há 5 anos atrás não, há 4 anos atrás. E aí foi pego esse prontuário, foi escaneado e foi enviado para o e-mail que eles solicitaram. Certo?
Alguma dúvida, pessoal? E aí eu entro um pouquinho em declaração de comparecimento. Somente para comprovar presença. Aí vem outro embate que a gente enfrenta muito lá na clínica. Não sei vocês, meninas do décimo, se vocês já enfrentaram isso. Como a gente está falando aqui, ó, somente para comprovar presença. Aí tem pessoas que falam assim, você não tem como fazer uma declaração de comparecimento dizendo que toda quarta-feira eu estou aqui, não. Não. Posso explicar isso? Para que eu planejo, né? Eu gosto de passar na prática. Eu planejo praticar um crime. Aí se eu já estou de posse com essa declaração, ela já é um álibi. Entendeu? Sabe? A declaração de comparecimento ela é só fornecida após cada sessão que você vai. Inclusive, o horário se marcar, porque isso também implica assim, né? Eu cometo esse crime, por exemplo, 5 horas da tarde. Mas aí, meus pacientes, eu atendo meio-dia e 30. No meio-dia e 30 até 13h30. Então, essa declaração tem que constar exatamente Nesse exato horário. o horário, dia e o horário. Ok? E não... Por isso que a declaração de comparecimento, como eu botei aqui, ó, somente para comprovar presença naquele dia e horário. Essa declaração geralmente eu já deixo prontinha lá na recepção. As meninas só fazem preencher o nome completo do paciente e o horário de entrada e saída. E entrega, tá? E aí o que é que deve conter? Nome do paciente, data, horário de entrada e saída e a assinatura do psicólogo e supervisor. Ou supervisor. Tá? Geralmente quem tem assinando essa declaração não sou supervisor de vocês. Já tem lá minha assinatura. Tá? Dúvidas? Então, se vai chegar muito para vocês isso, viu? E não vamos conseguir, não. Dizendo que toda quarta-feira eu estou aqui, infelizmente, eu só dá um dia e horário para a senhora vir. Tá? Encaminhamento psicológico. Também acontece, é algo muito frequente. E aí a gente vai encaminhar para outros serviços ou outros profissionais, né? Aí eu coloquei, direcionar o paciente para outros profissionais ou serviços. Quais são as informações necessárias? O motivo. Então, você está atendendo o paciente, ou o cliente, e percebe que ela tem algum, sei lá, transtorno e que precisa ser acompanhada por um psiquiatra. Você vai dizer que na clínica temos esse serviço, mas se preferir o encaminhamento, né, para procurar em outro local, a gente faz o encaminhamento com motivo, objetivo, qual o serviço indicado? É psiquiatria, é nutricionista, é avaliação psicológica, é o quê? Né? A data e a assinatura. Ok? Ficou claro isso aqui? Essa assinatura também é Geralmente minha. Ou minha ou do supervisor. Como eu estou todos os dias na clínica, geralmente quem vai assinar aqui sou eu. Certo? Mas o supervisor deve assinar. Quando ele não está, aí eu assino. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, eu estou pronto. Essa paciente que eu atendi é uma senhorinha de 72 anos, 76 anos. Como é aquela senhorinha que eu vi naquele dia? 76 anos, 72 ou 76, enfim. E ela simplesmente perdeu da esquerda. Por que ela perdeu da esquerda? Eu sou nutricionista? Não. Então eu fiz o quê? Encaminhou. Caminhei. Para ela fazer em paralelo com a terapia. Com aqui mesmo, da faculdade, eu... Isso, aí eu narrei, porque como ela já é maior de idade, vamos dizer assim, entrou uma responsável por ela, e aí primeiro que eu disse, vamos pensar em fazer um acompanhamento com a nutricionista. Na nossa clínica nós temos nutricionista, mas aí fica a seu critério, se a senhora vai querer fazer atendimento aqui, ou se a senhora quer um encaminhamento para procurar fora. A gente não obriga nada, mas a gente avisa aqui na clínica dele, tá? Lá na clínica nós temos os serviços. Nós temos psiquiatria, tá? Neurologista, a partir dos 6 anos, tá? Psiquiatria a partir dos 17 anos. Neurologista a partir dos 6, certo? Temos nutricionista a partir dos 4 anos. Temos psicólogos a partir de 4 anos. Psicoterapia, né? A partir de 4 anos. Temos avaliação psicológica a partir dos 6 anos. São nossos serviços. Então, se você for encaminhar qualquer desses serviços e ver que na clínica tem, você vai dizer, nós temos. Agora,
aí ela fica a critério dela, ou dele, escolher se ele vai querer fazer conosco ou fora. Mas é muito importante vocês falarem que a clínica tem. Porque ali mesmo ele faz, às vezes faz tudo. Resolve tudo. Ok? Alguma dúvida? Termo de alta. Na evolução, o motivo da alta, quais foram os objetivos alcançados? Né? Quais eram as intenções que você deu para o paciente? E encaminhamento, se for necessário. Falou isso, né? Anteriormente. E aí, a escrita técnica é algo que os supervisores devem também estar batendo aí na tecla, né? Que ninguém vai chegar sabendo, né? E a gente tenta melhorar conforme a gente for avançando, né? No oitavo, no nono, eu sou melhor que o oitavo, às vezes no décimo eu sou melhor que o nono, que o oitavo, enfim. A gente vai melhorando. Tem gente que chega no décimo e é ruim. Aí a gente vai instruindo. Linguagem inadequada. Observou-se, o paciente relatou ou relata. Durante a sessão foi identificado tais demandas, tais comportamentos, enfim. Foi possível verificar. É diferente de achei, parece, na minha opinião. Você, na sua opinião, não. Você não deve achar nada. Você é o paciente que você viu. Né? Então, lembrar que, além de não usar isso aqui, resumir o máximo possível do que é aquela demanda. Você não vai fazer a historinha. Você vai pontuar algo, é o resumo da sessão, para que você entenda o que foi trabalhado ali e você possa dar continuidade. Certo? Ok? Princípio da escrita. Ela deve ser clara, deve ser objetiva, deve ter precisão. Se não tem precisão, como é que quem vai ler posteriormente vai ter confiança no que você falou? Aconteceu com uma aluna nossa que uma paciente já sendo atendida há 1 ano e meio, porque ele foi justamente para o oitavo, aí pegou o oitavo, nono e décimo, tá? Com a mesma aluna. E aí essa paciente queria dar oportunidade. E quando chegou para essa outra aluna, a paciente estava muito mesmo chegando. E agora que ela está começando a evoluir. Então, foi abordagem diferente? Foi a pessoa? A gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para entender por que ela não evoluiu durante 1 ano e meio, 1 ano, sei lá, e agora está evoluindo. Tá? Pode ser a abordagem, pode até ser a... Não, às vezes, fundamentação teórica. Por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente tem que ter uma base. No oitavo, vocês não usam as abordagens, mas a gente precisa ter uma base. Qual a base que eu quero seguir? Mas então, aí a gente já, no oitavo a gente já precisa escrever a evolução junto com essa fundamentação teórica. Isso, a gente precisa ter uma base. Né? E a impessoalidade, impessoalidade. O que é isso? Não é sobre mim, é sobre o outro. Teve uma vez que eu peguei uma evolução assim. Deixa eu ver se eu lembro. Paciente, ela diz ter 2 irmãos, mas ela não gosta de um, só gosta do outro. Ela informa que o pai só dá dinheiro ao outro irmão e não dá a ela. Que bom isso, né? Tem outro jeito de a gente falar isso? Entende? Você pode colocar aquilo que você quer relatar, mas é como vai relatar. Tá mais ou menos assim. Ela tem 2 filhos, mas não gosta da menina. Só dá atenção ao menino. Eu acho que às vezes seria do outro. Estamos prestando uma conversa. Enfim, a gente precisa ter isso aqui. Tinha clareza? Não, pra mim não. Nem foi objetiva. Nem precisa. Filhos? Sim, 2. Irmãos? Não. O anel da beleza. Pra quê? Né? Entenderam isso? E aí, o arquivamento. O tempo segue conforme a normativa do CFP. Atualmente são 5 anos. Tá? Aí eu coloquei, o local deve ser seguro e com chaves ou cadeado. São documentos. Então não pode estar ao léu. Né? Quando vocês foram visitar o arquivo da gente, acho que ele ainda estava aberto. Não lembro. Acho que não, tá. Acho que estava aberto.
Só que a partir de agora, a chave fica na minha sala ou na recepção. Fica uma chave em cada local, tá? E aí você precisa pegar a chave, abrir o cadeadozinho e ter acesso à sua pasta. Falando de pasta, temos 5 cores de pasta. A de vocês serão pasta azul. Sabe quais são as pastas? Aquelas pastas que As caixas de porém, a de vocês vão mudar, porque a delas vão ficar naquelas nas vigas. Então, sabe aquelas pastas de escritório que é marronzinha? E tem os ganchinhos? Vocês vão comprar essas pastas. Eu vou botar bem aqui no grupo de vocês, tá? Por quê? Antes dessa mudança, as pastas é pasta de arquivos, tá? Aquelas pastas grandes de arquivos, dentro dessas cores, né? E dentro, as pessoas colocavam subpastas, vamos dizer assim. Cada paciente tinha pastinha. Ou tinha gente que comprava aquelas pastas que tinha negócio de... Sabe como é que é isso? As divisórias. Enfim, assim. Isso. Tá? Mas aí, tem muitos alunos. São muitos alunos. E aí, o CRP também questionou, porque as pastas ficam em estantes. E ficava aberta. Né? A sala ficava encostada. Como essa sala aqui, você empurrava, você tinha acesso. Muita gente ficava na sala de arquivo. E subia. Ah, minha pasta foi mexida. A Rafaela mexeu na minha pasta. A Rafaela pegava a minha ficha de frequência. A Rafaela subiu o paciente e tal. Não era menina. E assim eu coloquei o cadeado. Vai sanar? Não vai. Mas, creio eu que vai diminuir. Né? Então eu solicitei uns armários, pelo menos para o 8º período, porque é o menor comparando com o 8º no 10º, né? Era muito grande. E aí eu pedi uns arquivos, e aí só chegaram 4, né, pra mim. E vocês vão ter lá. Coitado, vai ser por ordem alfabética de vocês. Por exemplo, Mariana vai ter a pastinha dela lá. Aí a gente vai botar lá, e a gente vai organizando da melhor forma. Fica desorganizado, mas organizado. Então, provavelmente, não compre isso aqui ainda não. Tá? Porque provavelmente não vai ser tipo azul, vai ser aquelas pastinhas de escritório dos lanchinhos, que vocês vão colocar ali conforme Será que ainda tem muita gente com a caixa azul? Ainda tem. Fica muito bem. Quando era azul? Azul, a gente já sabia que era o 8º período. Então, quando a partir do 9, que você escolhe a abordagem, aí já muda para amarela, para vermelha, para verde ou para preta. Dependendo da abordagem que você vai querer. A preta, ACP, a verde, TCC, a vermelha, psicanálise e a amarela, Gestalt. Gestalt entrou agora. 6 meses que está fazendo, porque antes eu tinha essas 3 aqui abordagens, certo? Então, muita gente não comprava a pastinha, porque eu sei que é um custo, mas é barato, mas é custo, você comprar uma pastinha azul, daqui a 6 meses mudar para uma pastinha, sei lá, vermelha, e você vai ficar com a pastinha vermelha agora com o resto do seu curso. Mas mesmo assim tem muita gente que não está mudando, aí fica muito desorganizado, entendeu? Então, como chegou esses armários, 4 armários, dá para colocar os 8º nesses armários, tá? Organizado por ordem alfabética. E aí vocês vão colocando lá as pastinhas. Ok, até aí, pessoal. Mas, do 9 em diante, segue essa ordem, dependendo da abordagem que você vai querer seguir. Certo? E aí, para finalizar, eu coloquei: toda e qualquer dúvida deve ser repassada para o seu supervisor e ou RT da unidade, caso eu, a fim de saná-la e poder dar continuidade com excelência aos atendimentos. Se vocês não passam para a gente, não tem bolinha de cristal para saber. E se não tiver Rafa de manhã, de tarde, tem inglês de noite também. Tem a vez, que é a RT da noite, tá? Ela é uma boa. De verdade. Então, assim, cuidado. Né? Não tenham medo de julgamento, tenham medo de julgamento dos colegas, mas do supervisor, tenha medo. E se tiver o julgamento dos colegas, você Eu também nem tenho. Né? E se tiver com o supervisor, porque às vezes acontece que você realmente não tem afinidade, tá tudo bem, somos seres humanos. Né? Chega a mim, chega a qualquer outro supervisor, mas fala, não guarde para você. Quem quiser ser E tudo líder de turma não pode ter medo de julgamento. de responsabilidade e comunicação. Então, comunique tudo, minha gente. E quando eu falo comunicar, não é só comigo, não é só com o supervisor, é com o seu paciente também. Se você acontecer alguma entrevista, que imprevistos acontece, você não vai poder ir. Comunique. Né? Aconteceu. Foi tu, Cátia? Qual foi outra pessoa que
comunicou, a paciente não viu e chegou na clínica. Acho que Não, não, a foi pessoa. com outra pessoa. Teve uma situação que a gente comunicou, mas ainda assim A paciente foi. paciente foi. Só que vocês vão perceber também que tem paciente que acha que a gente dá à disposição. Então eu quero hoje. Aí a gente tá lá, ele, em cima da hora, ele, hoje eu não vou, posso ir amanhã? Não. Cuidado Posso com ir isso, amanhã? viu? Aí nisso a gente É bom colocar comunicou. limites. Quando viu, ela estava, foi à clínica, só que ela mesma tinha combinado para o dia seguinte. E ela fez a confusão. Aí eu tinha avisado a todos que naquele dia não estaria disponível, avisei a todos. Quando eu vi, não chegou lá. Aí me chamaram, Kátia, eu nem costumo, né, Rafa, faltar. Ao contrário, até os feriados eu fico antecipando, atendendo um dia depois. Mas aí, quando eu falei com ela, meu Deus, esse atendimento está marcado para E tem minha paciente, como a Cássia falou, como a Kátia falou, né? Mesmo avisando, ela vai. E tem paciente que vai e diz assim, ela não me avisou nada, mas você tem no seu celular. A Avisou. gente tem, exatamente. Registrado, né? Então, que tudo comunique-se, se respalde de tudo. De tudo. Show de lidar com seres humanos. Certo? Espero ter ajudado vocês. Eu vou disponibilizar isso para a Mari, Mari vai lá, junto com o documento. Tá? E aí eu vou marcar a aula que vocês começam dia 11, né? Isso? Dia 11, né? Antes do dia 11, ou até do dia 11, eu vou marcar uma reunião de novo online com o curso do oitavo, seja manhã, tarde e noite, para a gente fazer novamente falando um pouquinho sobre isso. Rafa, uma coisa também que você pontuou para a gente quando a gente vai clínica, e nesse momento quando você pontuar, né? Você se cabe, mas foi a questão da vestimenta, né? Do como você chegar, porque a gente Foi muito questionado no nosso porque deu um trabalhinho, não foi? Eu precisei colocar colado na boca, não foi? Dessa Tem dessa- na parte do salão do estagiário. chapéu, né? Essas coisas, né? Cuidado, né? Eu gosto de falar isso. Eu ia falar, sim, hoje, mas dúvida um pouquinho, gente. Mas enfim, não deixa de ser importante, né? A vestimenta, cuidado como a gente se veste, cuidado com as fotos do nosso perfil, né? Do WhatsApp, porque você, mais uma vez, lembrando, você vai entrar em contato com o paciente. Então, eu já peguei pessoas de biquíni, minha gente. Qual o respeito? Teve gente que já foi de roupa de decote lá pra clínica. Então, assim, tinha. Não pode incluir roupa de Já peguei gente indo de boné. E aí eu reclamei, eu disse, boné? Não, mas eu vou tirar. Ah, tudo bem, vai tirar. Mas aí ele começou a andar pela clínica, não é assim, né? Então isso eu friso mais também nessa reunião que nós vamos ter, vou falar sobre isso, claro, né? Sobre a questão ética, vou sempre estar batendo na tecla. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição, eu e as meninas do décimo. Essa turma do décimo tem muitas pessoas que são responsáveis. Lembrando, tudo que eu falei, não estou generalizando ninguém. Tá? Tem pessoas que não querem nada com a mas tem aqueles que querem. Então se apoiem. O que precisar, eu estou aqui, estou à disposição. Certo? Eu gosto aqui também. Marisa, Abuso, Alice no chão. a gente pode falar até quantas horas na clínica? Não passar pode 6 horas. ultrapassar 6 horas Semanais. diárias ou Diárias, 30 horas semanais. Certo? 6 horas diárias, 30 horas semanais. Tem vários e-mails, mensagens. Mencionaram a senhora alguma vez lá. E os dias a gente pode escolher, né? Os dias que a gente vai. estar. Pode. Eu vou mandar o form. Quando Aham, eu comecei a ir pra clínica, eu botei tipo terça e quinta. Só que aí eu peguei plantão na sexta, porque eu fui esporadicamente na sexta. Aí eu fiquei quinta e sexta durante o semestre passado inteiro, semestre atrasado. Aí esse semestre que vem, nesse semestre mesmo, eu comecei a vir 3 dias na semana, porque paciente. Mas depois eu mudei e agora só que eu voltei para 3 dias na semana novamente, porque eu tenho atendimento todos esses 3 dias. Aí vai demandar do tempo de vocês. E também, enquanto vocês querem pegar experiência com escuta, que é muito bom no plantão, também vai ter da sua disponibilidade. Não dá para vocês abraçarem tudo.
A clínica também funciona no sábado, de 8 às 12, que não pode ter de meio-dia. semana, porque tem muita gente que não pode, porque trabalha. Uhum. Trabalha de manhã e tarde e à noite vai para a faculdade. Então, o sábado já auxilia muito vocês também. Mas tipo, vamos dizer que assim, você pega e fica 4 horas na clínica. Então vamos dizer, se você quer estudar os 4 horas, você pode ficar ou vai contar que você Pode ficar, porque, por exemplo, a gente só pode fazer 6 horas por dia, né? Mas, tipo, tinha dias, mês passado mesmo, que eu ficava quase 8 horas lá, porque eu tinha aula e ela acabava, tipo, 10 horas, mas eu só ia atender de 5h30 da tarde, que aconteceu isso. Mas eu ficava o resto do dia estudando, não tinha muito o que fazer, estudava, trabalhava no caso, então vocês podem ficar lá. Só lembrando que no plantão Tipo, bater o horário, vocês têm que ir aí lá vocês tiram e o nome, encerrar. mas vocês podem ficar lá, vocês podem até esquentar o almoço, que tem gente que vai pra lá, então você vai embora, porque pelo menos é um benefício que a gente não precisa pagar. Mas é tranquilo, qualquer dúvida vocês podem perguntar pra mim pra cá, que a gente vai deixar. A gente abusa. Mas você me abusa, mas Vice também. Um pouquinho ansiosa, Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Tchau, Val. Nada, não. Obrigada. Eu espero ter passado para vocês alguma informação. Tchau, Rafa. Manda um modelo da taxa. Vai passar não. Vou mandar uma foto. Todos eles têm que pegar assim, ó. quando eu percebo que eu já pego o corpo do barral, Prazer, você pode gravar com prazer também. Tchau, Val.